Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Vamos lá juntos? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Tornou-se muito comum, né, entre os cristãos, os crentes, afirmar que não se faz pastor como antigamente, né? A gente se depara em redes sociais, né, com algumas imagens, algumas frases, né, do tipo assim: se você tem um pastor que te visita, que aconselha você, que prega a palavra, dê graças a Deus, né, porque isso está em falta, né? A gente se depara com frases assim, porque na verdade há um sentimento, uma declaração, uma afirmação de que não se faz mais pastor como antigamente, né? Ainda que em algumas situações a gente precisa reconhecer que essa afirmação ela é verdadeira, mas ela não representa a realidade total. A gente nunca deve generalizar, né? Achar assim que essa geração nova de pastores que vai surgindo agora já não é mais como os pastores antigos, que os antigos eram melhores e que agora tem uma colheita aí de pastores que não são tão bons assim. Qualquer generalização, ou palavra difícil, né? Ela é complicada, né? Acho que nada na vida a gente deveria generalizar dessa forma. Mas não é que não se faz pastor como antigamente. Eu acho que não se faz pastor para antigamente. E às vezes a gente para no tempo. E quando a gente para no tempo, a gente não consegue acompanhar o que Deus está fazendo. Porque o Brasil mudou, o mundo mudou, a economia mudou, as igrejas mudaram, você mudou. E os pastores, eles têm que acompanhar isso muitas vezes. Cada tempo tem os seus desafios. E o desafio da liderança é atender o seu mundo dentro do tempo em que está. E é um grande desafio, não é fácil, né? É mais fácil um pastor se tornar obsoleto, antigo, antiquado, não falar mais a linguagem do povo, porque o mundo vai mudando rapidamente. E não é simples você acompanhar essas mudanças do mundo, né? Aplicativos, coisas que vão surgindo a toda hora, linguajar, né? Você tem que ficar aprendendo o que os adolescentes falam agora. Às vezes eu acabo trocando mensagem com algum jovem adolescente, a maneira como eles simplificam as mensagens, eu fico tentando entender o que é isso. Eu tenho que ir no Google para saber o que significa isso, porque às vezes uma palavra eles colocam 2 letrinhas só, e a gente vai ter que entender aquilo lá, né? A linguagem dos emojis, né? O que um emoji significa, né? O que é isso exatamente, né? A pessoa manda aquele emoji para mim, né? O que é, né? Uma cabecinha virada de ponta cabeça, né? O que significa? O que você quer me dizer com isso, né? Então assim, é muito difícil a gente acompanhar esse mundo acelerado, em constante transformação. Esse texto que nós lemos apresenta 2 imperativos muito claros, pelo menos no texto grego. Um deles é: obedecei a vossa liderança, os vossos líderes. E o outro imperativo é: sede submissos a esses líderes. E esta palavra grega, no Novo Testamento inteiro, ela é única. Ela só aparece aqui, nesse texto. E a quem que está pedindo para se submeter? Aí depende da versão que você tem, vai dizer aos vossos guias, pastores, líderes na igreja. E é bom que se saiba que o Novo Testamento enfatiza sempre uma liderança plural. Para o Novo Testamento, não é comum você ter um pastor na igreja, mas você ter pastores na igreja. Porque o rebanho sempre é conduzido por pastores, e não por um pastor só. Devido à limitação de cada pessoa, né? E a diversidade de dons também. Então,
Às vezes, pastores têm habilidades diferentes. E quando o rebanho tem vários pastores, esse rebanho é beneficiado, né? Agora, esse texto falando sobre esse assunto não é filho único no Novo Testamento. Não é só aqui que nós encontramos esse imperativo de obedecer a alguém, de ser submisso a um líder ou a líderes que são reconhecidos pelo povo. Tem outros textos, como por exemplo, 1 Coríntios 16, Paulo está falando sobre a casa de Estéfanas, que ele fala que é um dos primeiros frutos da Acaia, mas que agora se tornaram líderes, pastores, naquela região de Corinto. E Paulo diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Falando da casa de Estéfanas, né? Também em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo escreve assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, Paulo diz, com amor, por causa do trabalho deles. E ele termina dizendo assim: vivam em paz uns com os outros. A verdade é que essa relação pastor e igreja nas igrejas, nem sempre ela é amistosa. Nós temos ministérios curtos, né? Duram muito pouco. Nós temos divisões de igrejas. Nós temos disputas de poder, nós temos ataques pessoais. Isso vai fazendo parte da rotina de muitas igrejas. E nós que somos uma igreja nova, que estamos começando, a gente precisa estar atento a isso, porque isso pode virar rotina nossa também, né? Quando a gente não consegue compreender ou levar de uma forma amistosa essa relação entre pastores da igreja e liderados, né? Membros, ovelhas de um rebanho. Uma igreja bíblica e uma igreja madura é aquela que se relaciona de forma saudável com os seus pastores. E vamos entender, né, como que a gente pode tornar esse relacionamento um relacionamento saudável, para que sejamos igreja bíblica, para que sejamos também uma igreja que é madura, né, que não é uma igreja imatura. Então, nesse texto aqui de Hebreus 13:17, tem duas posturas que Deus está esperando de nós, povo de Deus, a igreja, rebanho do Senhor. A primeira postura, Deus quer que a gente reconheça a autoridade que Ele colocou sobre os pastores, né, sobre os líderes. Aquela versão chamada Nova Versão Transformadora, traduz assim a primeira parte do verso: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Os pastores têm autoridade, mas os pastores não têm autonomia. Eles são autoridade sobre a igreja, mas eles vão precisar prestar contas diante de Deus, há uma autoridade superior a eles. Então, ao mesmo tempo que os pastores estão sobre a igreja, eles estão debaixo de um supremo pastor, que é justamente o que Pedro diz na sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Quando ele diz assim: quando se manifestar o supremo pastor, vocês, líderes, receberão a imperecível coroa de glória. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, a autoridade vem acompanhada de responsabilidade. Porque a verdade é que tem pastor que ele acha que ele não está debaixo de ninguém, ele não presta conta para ninguém. Ele é completamente autônomo. Ele manda, desmanda, manda soltar, manda prender, sabe? E ele não tem liderança na igreja, que ele possa prestar relatório, que ele possa ouvir um não. Porque ele se acha o rei, né, o soberano, o supremo. E biblicamente não é assim. O pastor não é o cabeça da igreja, Cristo é a cabeça da igreja. Mas o pastor é um membro desse corpo, que tem o dom de pastorear, que foi chamado por Deus, e Deus deu a ele autoridade sobre a igreja. Por isso, entenda o que significa se submeter aos líderes. Será que submeter aos líderes é abaixar a cabeça e cegamente fazer tudo que esses guias mandam? Será que é isso? É isso que a Bíblia nos pede? Se o cara é pastor, tem
como se fosse um crachá, né? Tem crachá de pastor, então você abaixa a cabeça, tudo que ele falar, você obedece. O sujeito mandar você pular no precipício, você pula. É isso? Será que é isso que a Bíblia nos orienta a fazer? É concordar com tudo que eles fazem. O pastor sai fazendo loucura. Eu tenho que concordar com tudo isso e achar que Deus está, de alguma maneira, agindo por meio desse pastor? É achar que eles são infalíveis, que eles só têm pontos positivos, que eles jamais podem errar na vida. A infalibilidade pastoral, será que é isso, né? Quer dizer, uma vez que o sujeito é pastor, ele não comete erros. Será que é cercá-los de bajulações, né? Porque tem igreja que cultiva isso, né? O pastor é o servo do Senhor, é ungido de Deus, não se deve levantar contra ele, deve honrá-lo a todo instante, fica bajulando a toda hora, né? E o pastor se torna uma figura meio apocalíptica, né? Porque quando ele aparece, parece que alguma coisa diferente vai acontecer, e as pessoas bajulam, faz fila, porque quer tocar nesse indivíduo, porque ele é alguém assim que dele parece emanar poder. É certo que não, né? Não é disso que o Novo Testamento fala, não é disso que a Bíblia fala. Mas quando o texto está pedindo para a gente obedecer e ser submisso, isso é uma compreensão de que Deus tem levantado homens sobre nós, que são instrumentos de Deus, para conduzir o rebanho de Deus. São pessoas chamadas, a quem Deus confiou uma missão especial, que é essa missão de nos dizer, com base na palavra, o que Deus quer da gente, e para onde Deus quer que a gente caminhe. Essa tarefa, essa missão está na mão dos pastores. Eles são genuinamente humanos, por vezes são frágeis, às vezes limitados em algumas áreas, mas eles jamais deixam de necessitar da nossa intercessão e oração, né? Porque são homens comuns, né, que precisam da graça de Deus sobre eles também. Nós podemos discordar deles, nós podemos achá-los fracos em algumas áreas, mas nós precisamos reconhecer que Deus está orientando esses homens. Eles são conduzidos por Deus, Supremo Pastor, porque Deus nos pastoreia por meio dessas pessoas, desses homens. Eles são mensageiros de Deus, são porta-vozes do Pai. E eles podem estar ouvindo, vendo, discernindo coisas que o rebanho não consegue perceber. Porque o mandato de Deus é que pastores estejam muito perto de Deus. E eles então conseguem entender o que Deus quer e passar para o rebanho. E Deus reserva a eles, muitas vezes, essas orientações. Por isso que, se o pastor ou os pastores não são confiáveis, procura outro. Vai para outro lugar, né? Porque você não confia naquela pessoa. E realmente há pastores que não são confiáveis. Mas nós não podemos olhar e simplesmente dizer assim, então pastor é tudo igual, né? Porque médico não é tudo igual, padeiro não é tudo igual, açougueiro não é tudo igual, farmacêutico não é tudo igual. Então, assim, existem pastores que são legitimamente pastores, vocacionados por Deus, chamados por Deus. E que Deus confia a eles uma tarefa especial. Por isso, quem está aqui, ou quem está em casa, e ouve de casa, né, vão ouvir depois pela internet. Se você está numa igreja que você não confia no pastor, que você acha que essa pessoa não tem afinidade com Deus, você percebe que não há chamado, não há vocação, procura outro, porque tem outro, porque Deus deve ter alguém, ora por isso, busca Deus, Deus vai orientar. Mas há de existir algum pastor que Deus está conduzindo, que Deus está falando por meio dele, que está cuidando do rebanho, que amorosamente cuida da igreja, e é a esse que você deve estar submisso. É a esse que você deve seguir de fato. Por isso que Deus orienta, obedeçam, sejam submissos. E se isso fosse natural, Deus nem ia mandar. Mas não é natural nosso. Porque nós prezamos também pela nossa autonomia. A gente não gosta de abaixar a cabeça para ninguém. Mas o que Deus está dizendo é, entenda que líderes
estão submissos a Deus. Então você se submete a esses líderes, porque eles vão prestar contas daquilo que eles estão fazendo. Porque pastores também são ovelhas de Deus. E é por isso que o que Deus está esperando de nós é que nós reconheçamos a autoridade de Deus na vida deles. A autoridade dos pastores não vem do curso que eles fizeram. Não é porque o sujeito é bem formado, academicamente tem diploma, significa que ele será um bom pastor. A autoridade do pastor não vem do curso que fez, nem da inteligência que esses pastores esboçam ter, nem também das características, às vezes, naturais que um pastor tem, de liderança, ou da experiência como pastor por muitos anos, por muitas igrejas. Mas a autoridade dos pastores vem de Deus. E quando o rebanho não consegue perceber, ou não consegue reconhecer isso, nós temos um problema. Porque aí, ou vai ter que se notar, né, quem é essa pessoa exatamente, ou nós vamos ter que entender que se esse homem é conduzido por Deus, se esses homens são orientados por Deus, nós precisamos então reconhecer essa autoridade de Deus sobre a vida deles. Que não vem da formação, que não vem da experiência, que não vem das características que ele tem. O sujeito fala bem, sabe dominar, sabe mandar, sabe gerir. Mas não é por isso. Nós devemos submeter a pastores porque eles têm uma autoridade que se percebe que é uma autoridade de Deus sobre ele. E a gente se submete, então, a essas pessoas. As traduções mais antigas dizem assim: eles, os pastores, eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. A palavra é esquisita, porque lembra velório, não é? Não lembra? Imagina assim, eu, o pastor Timóteo, o pastor Josué, velando por suas almas. Dá a impressão que você está num caixão morto já. Mas é justamente a ideia do velório, né? Quando você fica ali velando. Então a função dos pastores é justamente esta: de cuidar, de velar, de muitas vezes enquanto você dorme, eles estão acordados, né? Eles estão orando, buscando a Deus, né? Quando você está numa aflição, vivendo um momento difícil na sua vida, tem alguém que está lá cuidando de você, está olhando, está pensando o que eu faço com essa pessoa, o que eu oriento, aonde na Bíblia eu vou, o que eu falo. Por isso nós precisamos aprender a atender aquilo que Deus espera de nós. Deus espera que a gente reconheça a autoridade. Existe uma autoridade de Deus sobre os pastores. Deus, usando a sua autoridade para homens comuns, humanos, imperfeitos. Mas esses homens fazem o que Deus quer que eles façam. E eles vão conduzindo o rebanho debaixo dessa autoridade, que sobretudo é uma autoridade divina. Amém? Uma segunda postura que Deus espera de nós, Deus espera que a gente ofereça ajuda. O texto diz assim: eles cuidam de vocês, ou velam pelas vossas almas. Aí diz assim: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. A versão do Almeida Revista Atualizada, que é uma versão mais antiga também, ela traduziu assim: para que façam isso com alegria e não gemendo. Situação engraçada de se pensar também, né? Mas não os pastores gemendo. Mas a ideia é essa, você fica lá assim, ai, que sofrimento. Cada culto, cada pessoa para aconselhar, cada visita que vai fazer, você vai gemendo. E por que vai gemendo? O texto diz que a gente precisa obedecer os pastores, para que o trabalho deles seja uma alegria, senão vai ser um peso. Eles vão fazer gemendo. Porque é muita pressão sobre esses homens. Ou seja, quando a gente obedece, quando a gente se sujeita aos pastores, nós tornamos o trabalho deles mais gratificante, menos enfadonho, menos desgastante. A depender de como você lida, ou como você ajuda o contexto da igreja, você torna o trabalho dos pastores muito difícil. Agora, é difícil às vezes para o rebanho, para a igreja imaginar o que o ministério pastoral exige quando a gente não está dentro dele. Quanto tempo se investe para preparar um sermão, você sabe? Quanto tempo se leva? Quantos livros se consulta?
Quantos textos bíblicos se investiga? Até onde tem que ler para um versículo desse, ler para trás, ler para frente, para saber assim, se eu não estou falando bobagem, besteira. Quanto tempo? 8 a 15 horas. É isso que gasta para preparar um bom sermão. Para falar 30 minutos. São 8 horas de trabalho. Que muitas vezes são interrompidas por mensagens, por telefonemas, né? Por e-mails que têm que ser respondidos, por atendimentos. Mas tem que dedicar pelo menos 8 horas. Às vezes chega a 15 horas. Às vezes demora dias. E a gente fica lá assim, ó, terça-feira. Dá uma agonia. Deus, o que eu vou falar domingo? Aí na quarta-feira a gente passa para Carol. Carol, o tema vai ser esse. Pela fé. Mas eu não sei o que vou dizer ainda. E aí você fica lendo a Bíblia. Quinta-feira, fala, Deus, o que eu falo para esse povo domingo? E a gente vai... É como se fosse uma gravidez de mulher, sabe? Você vai gerando aquela palavra. E você pega o texto, você lê o texto, você põe o texto de ponta cabeça, você destrincha o texto, você remonta o texto. Deus, o que eu falo desse texto? Aí se você pega um pastor chato como eu, aí você quer colocar tudo com a mesma letrinha. Aí aquela agonia, para poder achar a palavra exata, para ser didático, para ensinar, para as pessoas gravarem na cabeça. E de tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu li, agora eu preciso pegar e filtrar isso, para que isso seja possível falar em 30, 40 minutos. Não sei se você sabe, mas é mais fácil falar mais do que falar menos, né? Então assim, para resumir tudo isso, dizer o que é importante, aonde eu não preciso me perder. Aí depois que você monta todo o conteúdo, você tem que pensar assim, como que eu falo? Aonde que eu elevo a voz? Aonde que eu abaixo a voz? Para onde a minha mão vai? Que posição que eu fico? Ando, não ando? Fico parado ou não fico? Aí vai do estilo de cada pastor, né? Aí depois você tem que preparar o PowerPoint. Aí você tem que fazer a apresentação, que tem que combinar com tudo aquilo que foi divulgado durante a semana. Que graças a Deus temos pessoas que trabalham com isso, né? que ajudam esse layout todo. É uma equipe que trabalha. Mas aí você tem que montar tudo isso, pensar o que vai ali, para que não precise tudo que eu estou falando apareça na tela, mas só o principal, que as pessoas guardem aquilo, façam uma fotinha, põe lá no Instagram, faz um storyzinho, fala, o que eu aprendi hoje. Horas se gasta para isso. Muitas horas. Quanto tempo é possível ajudar um casal a refazer o casamento que foi desfeito há anos? Quanto tempo? Quantas horas a gente dedica para aconselhar, para cuidar, para animar, para encorajar, para corrigir, para dizer, não é assim que faz, é assim que faz, ó, muda isso, muda aquilo, encontra, desencontra, marca, remarca, desmarca. Tempo, muito tempo. Quanto tempo leva para preparar homens e mulheres para liderarem uma igreja? Para entender o que é liderar uma igreja. Para ter compromisso com liderança, para ser exemplo para o rebanho, para participar das coisas, para dar prioridade para a igreja. Leva anos para fazer isso. Para formar uma boa liderança numa igreja. Quanto tempo e quanto desgaste para convencer as pessoas da importância de frequentar, de se envolver, de estar presente, né? Ficar chamando as pessoas, lembrando que tem culto domingo, olha que coisa, né? Tem que ficar lembrando as pessoas, chamando, estimulando, divulgando o tema, tentando cativar as pessoas, põe nas redes sociais, cobra de pessoas que trabalham com isso, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pensar como a gente faz para cativar o povo. Como é possível colocar tudo funcionando na igreja sem necessariamente estar em tudo? Como é possível ser um gestor sem ser o executor de tudo? Fazer tudo funcionar? Não é fácil ser pastor. Não é fácil começar uma igreja do zero, sem recurso nenhum. Essa é a segunda igreja que eu começo, né? Uma foi em Minas Gerais. Não é fácil saber por onde andar, o que é prioridade, o que fazer, por onde começar, quem que você acolhe, quem que você diz, é melhor você ir para outra igreja.
né? Quem que você precisa investir mais? Quem que você dá responsabilidade, confia funções? É difícil entender o que é o ministério pastoral sem estar dentro dele. Por isso que Deus está dizendo, ofereça ajuda. Ofereça ajuda. Como eu li em certo lugar, se os pastores se dedicarem muito à igreja, vão dizer que eles não têm tempo para a família. Se eles se dedicarem à família, vão dizer que eles não têm tempo para a igreja. Se eles procuram ser uma pessoa bem atualizada, vão dizer que eles são muito mundanos. E se eles não se atualizam, vão dizer que eles têm mente fechada. Se eles são jovens, vão dizer que não têm experiência. Se não são tão jovens, vão dizer que ele é muito antiquado. Se os pastores se vestem bem, vão dizer que eles são vaidosos. Mas se eles se vestem mal, vão dizer que eles são desleixados, relaxados, relapsos. Se eles tiverem um bom carro, uma boa casa, vão dizer que eles são ambiciosos, gananciosos, só pensam em dinheiro. Se eles tiverem um carro ruim, caindo aos pedaços, e uma casa simples, vão dizer que ele não administra bem o que ganha. Difícil ser pastor, não é? Não é fácil viver debaixo de olhares, de julgamentos. Não é fácil ser visto como um explorador, como manipulador, que é a ideia que muitos acabam achando e tendo dos pastores. Não é fácil atender as diferentes expectativas de tantas pessoas. Se ganha bem não pode, se ganha mal também não pode. É complicado ser pastor. E nem sempre nós, como igreja, temos a ideia da pressão que está sobre os pastores. Porque o mundo lá fora não está olhando para os pastores com admiração. Não. Mas sempre olham para eles como pessoas que estão querendo arrancar dinheiro do povo, pessoas exploradoras, manipuladoras. Talvez já disseram para você, você vai naquela igreja, dá dinheiro para aquele pastor lá, olha o carro dele, olha a casa que ele mora, é você que está bancando isso. Você muitas vezes entender a história daquela pessoa, do homem, de onde ele veio, quanto ele já trabalhou, por que ele tem aquilo lá, o que ele conquistou. É como qualquer pessoa poderia conquistar. Mas às vezes o julgamento, ele é muito cruel. E nós muitas vezes não estamos atentos a isso, né? O quanto pastores sofrem com essas coisas. Ofereça ajuda. Ofereça ajuda por entender que Deus está nos guiando por meio de pastores, que Ele está nos concedendo. E é um privilégio. Nós temos pastores que nos ajudam a conduzir a igreja do Senhor. Ajude para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. E como traduz a NVT, dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Dá motivo a eles para trabalhar com alegria. Ajuda, coopera, vê o que precisa. Contribui, faz, frequenta, participa. Porque senão o ministério se torna um peso, sabe? Peso semanal, você tem que ficar pensando, mas cadê aquela pessoa? Por que ela não vem mais na igreja? Por que ela não dá notícia? Por que ela... O que aconteceu? Não fala, não diz, não reage. E fica preocupado com todo mundo. Fiz alguma coisa errada? Alguma coisa faltou? Aonde que falhou? Ajuda, torna o ministério dos pastores mais leve, né? E é engraçado que o texto, ele termina dizendo assim, pois isso não seria proveitoso para vocês. Não é proveitoso. Se a gente dificultar o ministério dos jovens na igreja, adolescentes, não vai ser proveitoso. Se a gente dificultar o ministério do pastor Josué, tem reunião dos homens, não vou participar não. Só quando tem churrasco. Mas se for uma reunião normal, não vou não. Negócio de cesta básica, também não vou ajudar não. Vai tornar o ministério dele difícil. Está dizendo assim, isso não beneficia a nós. Não é bom para nós, para todos nós. A NVT traduz assim, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Se a igreja mantém a postura de dificultar o ministério pastoral, ninguém ganha com isso. Na verdade, todos saem perdendo.
Não é muito diferente de uma empresa. Se um colaborador não tiver o seu valor reconhecido, ele vai produzir menos. A empresa vai ser prejudicada. A empresa não lucra com isso. Não é muito diferente da vida em família. Se a pessoa não se sentir amada, valorizada em família, ela não vai fazer bem à família. Vai prejudicar. Então, a necessidade que a igreja tem é de caminhar em harmonia, em paz, debaixo da condução de seus pastores, porque todos saem ganhando. A igreja cresce, a igreja está alegre, os pastores estão alegres, e a coisa vai, né? flui bem. Que nós estamos em harmonia, andando conectados, né? Entendendo o que Deus quer da gente. Então, todos vão ganhar quando a gente reconhecer a autoridade do pastor, dos pastores, quando a gente oferecer ajuda. Toda vez que há reconhecimento e oferta de ajuda, isso vai trazer benefícios para toda a igreja. Há pessoas que dificultam muito o ministério de qualquer pastor. Mesmo que fosse o apóstolo Paulo. Se fosse Jesus até. Porque tem gente que parece que nasceu para isso. Ela quer dificultar. Ela é difícil, ela é uma pessoa difícil, ela não quer cooperar, ela não quer ajudar, ela faz pirraça, faz birra, faz manha, e ela dificulta o ministério dos pastores. Não tem jeito. Mas graças a Deus, há também aquelas muitas que são facilitadoras do ministério pastoral. E eu sei que não fazem isso simplesmente porque amam ou respeitam aquele pastor especificamente. Mas é porque são pessoas que amam a Deus de verdade, amam as coisas de Deus. E são pessoas que se sentem parte da grande obra de Deus. E sabem que Deus quer realizar alguma coisa por meio de nós. Então se juntam aos seus pastores e acabam fazendo muita coisa boa para o reino de Deus, no reino de Deus. Tem um texto de 1 Pedro 4, eu queria encerrar com ele para a nossa reflexão, 1 Pedro 4, 10 e 11, que Pedro diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E é isso que nós devemos viver. Servindo uns aos outros, conforme o dom que Deus nos deu. Os pastores têm o seu dom, deixa eles servirem. Ajude, coopere, colabore. Mas todos nós precisamos ser bons dispenseiros dessa graça multiforme que Deus nos dá. E a nossa intenção é que Deus seja glorificado. A igreja tem que ter essa visão. Por isso, agradeça a Deus pelos pastores que Ele tem colocado sobre você. Deus, na verdade, Ele quer te pastorear. Deus quer cuidar de você por meio desses homens. E nós temos o privilégio aqui na igreja de ter vários pastores, cuidando de áreas diferentes. Vamos reconhecer a autoridade deles. Vamos ajudá-los. Vamos cooperar, facilitar, parar de pesar, oferecer de fato ajuda, alívio, para que tenhamos uma igreja próspera para a glória, para a honra do nosso Deus. Se dispõe a ser um facilitador, uma facilitadora, um cooperador, uma cooperadora desses pastores. São nossos cuidadores, cuidam de nós. Então, observe-os, né? Hoje, abraça, agradeça, mas observe com calma e veja como que eu posso ajudar esse, aquele. O que cada um precisa. Vai ser uma parceria abençoada para a glória de Deus. Se rebanho, pastores estiverem conectados, entendendo que há uma autoridade que vem de Deus, entendendo que há uma ajuda que a gente pode prestar uns aos outros. Nós vamos estar servindo a Deus, Deus será glorificado por meio de nós. Amém?